Proposta, o Flamengo conseguiu recusar, conseguiu convencer os seus jogadores a permanecer. Analisando jogador por jogador, eu prefiro o Pedro do que o Caio Jorge. Escalar o time. Noel já está ao vivo com a gente aqui no Tá Na Área para trazer o lado rubro-negro, né, Noel? Porque a Rafa já trouxe, ouvimos também o Pedro Lourenço, deixando claro, pelo menos ele disse que não tinha proposta, mas no final encerrou dizendo que o Cruzeiro conta com Caio Jorge. Mas houve sim mais uma tentativa do Flamengo de trazer o Caio Jorge e mais uma negativa até aqui, amigo. Boa noite para você. Boa noite, Camila, Ana, Raed, Losete, todo mundo que está na área aqui com a gente. De fato, houve sim mais uma proposta. O Flamengo já tinha tentado o Caio Jorge algumas vezes, já tinha dito, o Cruzeiro já tinha batido o martelo, o Flamengo também, então não vamos morrer o assunto, mas o Flamengo está insistindo, fez uma nova proposta para o Cruzeiro, mas também não chegou nem perto dos valores que o Cruzeiro está pedindo, né? O Cruzeiro está pedindo 50 milhões de euros para negociar o Caio Jorge, para começar a aceitar conversar sobre negociar o Caio Jorge, ele que foi o artilheiro do Brasileirão, da Copa do Brasil, grande destaque, junto até com a Arrascaeta, né, da temporada passada. O Flamengo está mirando em nomes fortes, né, no mercado para reforçar o elenco, como o Gabriel Brazão também do Santos, o Vitão, o Flamengo conseguiu contratar, é o primeiro reforço para 2026, mas os outros alvos são alvos complexos, jogadores grandes com contratos, então assim, está complicado e o Flamengo está insistindo, tentou o Caio Jorge. Lembrando assim, o Flamengo fez uma primeira proposta pelo Caio Jorge para o Cruzeiro, não foi no papel, né, foi de conversa, uma proposta que poderia chegar a 30 milhões, o Cruzeiro não quis, aí o Flamengo ofereceu depois 24 milhões de euros, mais o Everton Cebolinha, que na visão do Flamengo tem um valor de mercado ali de 8 milhões de euros, então já seria uma proposta de 32, o Cruzeiro também não quis e agora o Flamengo formalizou uma 100%, né, 30 milhões de euros, dinheiro na mesa, todo cash ali, mas o Cruzeiro também não quis abrir negociação, o Cruzeiro segue insistindo com 50, não sei se o Flamengo vai chegar a esse valor todo, mas eu acho que o Flamengo ainda vai insistir mais um pouco aí no Caio Jorge. Lembrando que o Flamengo não insistiu no Tati Castellanos, que era o alvo que o Flamengo queria também da Lazio, e o Flamengo, por não insistir, perdeu esse jogador, né? O West Ham contratou ele por cerca de 30 milhões de euros, que é o valor que o Flamengo ofereceu no Caio Jorge. No caso do Caio Jorge, o Cruzeiro está, pelo menos até aqui, pontuando quase o dobro, né? A gente está falando de um valor de 50 milhões até aqui, que é o que o Cruzeiro aceitaria negociar o Caio Jorge, está no seu direito. A gente está falando do artilheiro do Brasileirão da última temporada, enfim, do principal jogador. Agora, do lado rubro-negro, Losete, dá até para entender as quantias que o Flamengo está pensando em liberar para ter esse jogador. A gente está falando de uma posição que nas últimas janelas o Flamengo investiu menos, tentou algumas novidades, né? Trouxe o Juninho, que era um jogador menos conhecido, e não foi aquilo que o Flamengo precisava para essa posição, considerando que tem ainda o Pedro no elenco, né? Eu acho que está todo mundo certo nessa história, né? O Flamengo identificou um grande jogador, tem orçamento para isso, tem receita para isso, demonstrou que tem muito dinheiro para contratar, escolheu o alvo e está insistindo e está falando com o Cruzeiro, está oferecendo ao Cruzeiro, não dá nem para dizer, olha, o Flamengo está tentando convencer o jogador, ou pelo menos ninguém informou e noticiou isso ainda, né? Não estou dizendo que não acontece, mas o Flamengo... nada sugere que o Flamengo tenha feito, olha, Caio Jorge, vamos conversar primeiro, depois que você estiver convencido a vir para cá, a gente vai lá no Cruzeiro, você ajuda a gente a pressionar, uma estratégia absurdamente conhecida e repetida no futebol mundial, não só no brasileiro. Ele está oferecendo ao Cruzeiro, que está recusando, porque também tem dinheiro, porque também tem um dono interessado em melhorar o que fez em 2025 e para melhorar o que fez em 2025 é absolutamente essencial manter o Caio Jorge no time. Ele foi o melhor atacante do futebol brasileiro no ano passado, o melhor jogador foi o Arrascaeta, o melhor atacante foi o Caio Jorge, não é pouco, porque a gente tem grandes atacantes jogando por aqui, ele conseguiu um destaque imenso, acho que é até um desafio da nova comissão técnica chefiada pelo Tite extrair de novo do Caio Jorge o que o Leonardo Jardim conseguiu desde que chegou, porque o salto que ele deu foi imenso, e assim, o Flamengo vai oferecer, o Cruzeiro vai recusar, e acho que está tudo certo. Está todo mundo fazendo o que eu entendo. Eu faria. Se eu fosse o Flamengo, eu tentaria o Caio Jorge. Se eu fosse o Cruzeiro, eu recusaria a proposta. A gente está falando de um potencial de jogador que movimenta milhões e que é natural que os clubes que têm esse poder aquisitivo façam essa disputa, né, Ana? Porque a gente está falando, o Rosete destacou muito bem, do potencial que o Caio Jorge já mostrou no ano passado e que a gente tem aí expectativas agora com o novo comando técnico também, né? Com o Tite e agora com a chegada do Gerson no Cruzeiro, por exemplo. Concordo muito com o que o Ale disse, né? Tá todo mundo certo nessa história. Agora, o Flamengo precisa de um reserva para o Pedro ou um titular.
Ficou muito claro isso, até pelas preferências do Felipe Luiz. Independentemente do Pedro estar 100% ou não, ele precisa de um jogador para aquela posição. E com esse dinheiro todo que o Flamengo tem, ele pode ir para o mercado procurar praticamente quem ele quiser. E de quebra, na negociação com o Caio Jorge, ele enfraquece um rival e reforça, né? Eu acho que tem um pacote muito completo do interesse do Flamengo agora. Com esse dinheiro também, o Cruzeiro fechou a porta, vai olhar o mercado, né? Não fica esperando muito. Algumas oportunidades vão aparecer. Eu acho que isso que é um pouco interessante. Eu acho que o Flamengo tem que ir atrás, ele precisa dessa posição. Acho que são poucas as coisas que o Flamengo precisa para a temporada. Acho que está perdendo muito tempo para contratar goleiro. Ele precisa de goleiro para reserva do Rossi, para disputar a titularidade, não importa, mas ele precisa de goleiro e ele precisa decidir essa questão do 9, assim, é muito pouco que falta dentro do Flamengo. E o Flamengo precisa dessa posição. Agora, o Cruzeiro está no direito de negar, de não aceitar, né? A gente já falou bastante sobre isso. Agora, eu insisto, eu acho que com esse dinheiro, o Flamengo tem criatividade suficiente para encerrar essa novela e ir atrás de outros nomes. Mais uma negativa hoje do Cruzeiro, é a notícia dessa quinta-feira. A recente proposta do Flamengo também foi negada. O Cruzeiro não quer conversar com menos de 50 milhões. Da apuração do Cruzeiro, ouvimos a Rafa Potter, mas no GE. Globo também atualizações dão conta de que o Pedrinho também quer conversar com o jogador, talvez ofereça um aumento de salário, uma renovação para valorizá-lo ainda mais dentro do Cruzeiro, mas enfim, continuamos observando essas negociações entre Flamengo e Cruzeiro. Flamengo que nessa janela, né, Noel, a gente tem falado sobre algumas questões pontuais, a Ana trouxe bem posições que são importantes para o Flamengo olhar o mercado, mas também está muito preocupado nessa janela também não perder alguns dos seus jogadores, principalmente os titulares, né? Alguns são jogadores que estão negociáveis, alguns já saíram, mas todos que não estão exatamente nos planos do Felipe para essa temporada, né? Exatamente, Camila. O Flamengo já saiu 6 jogadores, já saíram do Flamengo nessa janela, mas assim, todos reservas. Dos titulares mesmo, o Flamengo está dizendo internamente que ele não vende ninguém. Não adianta insistir, ele está tipo o Cruzeiro fazendo o que está fazendo com o Flamengo. Quem tem interesse, e de fato tem, né? Por exemplo, 4 jogadores recentemente foram cobiçados pelo Flamengo, jogadores do Flamengo, né? O Carrascal, os 2 zagueiros, né? O Léo Ortiz e o Léo Pereira, e o Arrascaeta também. O Léo Ortiz, por exemplo, o clube do Catar veio para tentar a contratação dele nessa janela. O Flamengo já avisou que não vende. Ano passado, o RB Leipzig, da Alemanha, tentou também, chegou a oferecer 100 milhões de reais, o Flamengo não quis. O Léo Pereira, por exemplo, está despertando interesse de outros clubes. O West Ham da Inglaterra já fez uma sondagem, o Flamengo também já informou que não negocia. No caso do Carrascal, foi o Olympique de Marseille da França, também já fez sondagem. Também o Flamengo não negocia. E no caso do Arrascaeta, foi ano passado, na segunda janela também, que o Cruz Azul tentou. E o Flamengo está segurando sim e tentando fazer com que ele não perca um titular de uma temporada para outra, né? Algo que não acontece, é muito raro no Flamengo, nos últimos 10 anos não aconteceu, por exemplo. Se a gente pegar o Flamengo do ano passado, os titulares, ele perdeu de uma temporada para outra, não no início do ano, mas perdeu ao longo do ano o Wesley e o Gerson, né? Inclusive foram 2 baixas importantes ali do lado direito do Flamengo. Esse ano ele vai tentar esse desafio de não perder ninguém e a princípio está fechando a porta na cara de todo mundo. A gente tem até a ilustração com as 6 saídas do Flamengo, né, para mostrar justamente o que o Noel falou pra gente. São jogadores que não são titulares e que estavam aí mesmo para poderem ser negociados e foram, né? Matheus Cunha, o Cleiton, o Pablo, o Vinha, o Carlinhos e o Juninho. O Vinha, inclusive, que hoje já foi anunciado pelo River Plate. Não, esse aí é o Pablo Lúcio da base, é o outro Pablo zagueiro. É o Pablo zagueiro, que nem chegou a jogar, né, desde que voltou ao Flamengo, porque teve uma sequência de lesões, depois também Pablo zagueiro olhou e falou, nossa, como eu tô novinho, eu envelheci, vou subir meu valor agora, meu passe. Pô. Deram uma melhorada ali no Pablo, mas enfim, outro jogador do Flamengo que negociado, porque não estava nos planos do Felipe para essa temporada. Algo importante, né, Raed, pensando justamente o que o Noel trouxe, nos últimos 10 anos, sempre houve perdas. É claro que há, em alguns momentos, a gente está falando de interesses e clubes que fizeram propostas, mas abaixo da multa rescisória. A gente sempre lembra que existe uma possibilidade dos clubes pagarem a multa rescisória e levarem jogadores, e aí é muito difícil do clube conseguir mantê-los nessa situação. Não é o caso do rubro-negro, pelo menos até aqui, mas o que chegou de proposta, o Flamengo conseguiu recusar, conseguiu convencer os seus jogadores a permanecer e não perder nada de fundamental desse elenco para o trabalho do Felipe, que já começa nessa temporada. A tal da multa rescisória. Vamos lá, ó. Flamengo formaliza a terceira oferta
mas o Cruzeiro descarta o negócio de imediato. Subiu para 30 milhões. Ô, Birner, é o famoso, gente, esquece. Terceira, o Flamengo tá lá subindo, é o Cruzeiro dizendo, a multa é 50. O famoso, se não chegar com 50, não tem jogo. Daqui ele não sai. É isso que o Cruzeiro tá falando. E muito mais, nas entrevistas tá falando, ó, gente, a gente quer pegar vocês. Então não vem pegar o Caio Jorge. A gente tá de olho em vocês. É uma coisa que me chama a atenção nessa negociação, principalmente se ela não for concluída favoravelmente à saída do jogador, como parece que não será, é que isso vai mexer muito com a autoestima do torcedor cruzeirense. É como se o time tivesse conquistado uma vitória fora de campo sobre a sua grandeza histórica, que foi tão abalada nos anos de rebaixamento e por tudo que o Cruzeiro passou antes de se transformar numa SAF e de ter o Pedrinho agora como dono dessa SAF, porque raríssimos clubes, estou pensando se alguém fora o Palmeiras, vão recusar uma proposta desse valor em qualquer jogador que tiverem no seu elenco quando essa proposta vem do Flamengo. Até porque é difícil para o jogador também resistir a jogar na equipe que tem o melhor elenco, estrutura perfeita, paga salário em dia e que é a principal candidata a mais. O Cruzeiro vai ser um dos candidatos, o Palmeiras também, mas é a principal candidata em todos os torneios que disputa. Acho que o Cruzeiro não vai vender, repito. O Cruzeiro colocou um preço, você falou. Esse preço para mim é um preço para ser negociado, é óbvio. O Flamengo está oferecendo 30, o Cruzeiro quer 50. Vai ter que pagar mais de 40 se quiser tirar o jogador. E eu acho que o Cruzeiro tem realmente que vender e reinvestir isso em outros grandes jogadores. A gente vai falar sobre um... Você acha que tem? Investimento mais de 40? Não, mais de 40 também. Não, mas nessa fase que tá... Eu pensaria seriamente na hipótese de vender, dependendo de... A primeira coisa que eu faria é sondar o mercado de grandes centroavantes para a substituição do jogador. Viria quanto custa esse jogador, se o Tite gosta do jogador, se encaixa na ideia de jogo do Cruzeiro e cogitaria, sim, a hipótese de vender. Eu não fecharia as portas totalmente para o negócio, mas isso obviamente depende de que o mercado me oferece, porque o Cruzeiro, vamos supor que o Cruzeiro venda por 30. Não vai vender, mas vende por 30. Quem o Cruzeiro traz com esse dinheiro? Traz o Marcos Leonardo, faz o que com o dinheiro? O Marcos Leonardo joga no nível do atual centroavante do Cruzeiro, do Caio Jorge. Agora, eu tenho uma dúvida a respeito do Caio Jorge. E não me leve a mal, tá? Eu acho que o Caio Jorge é um grande jogador, sempre foi uma grande promessa, mas eu não sei se ele vai conseguir reproduzir o mesmo nível de jogo e quantidade de gols que ele fez na última temporada, na próxima temporada, porque foi a melhor temporada da carreira dele. Então, isso significa, em regra, para qualquer jogador, ou uma ascensão profissional, sim, de agora em diante eu sou esse jogador e eu vou melhorar, e eu vou crescer, como aconteceu com alguns jogadores, ou pode ser uma temporada de um bom jogador, uma temporada espetacular de um ótimo jogador, ou seja, melhor do que ele realmente é. Mas essa avaliação quem tem que fazer é o Cruzeiro. Quando o Cruzeiro fala não para 30 milhões de euros e ainda com poder de barganha, pedir jogadores do Flamengo, que o Tite, por exemplo, adora, como Everton Cebolinha, por exemplo, o Cruzeiro está fazendo a avaliação de que sim, o Caio Jorge será ainda melhor na próxima temporada. Então, eu acho que é uma amostra de força cruzeirense na disputa por títulos nesse ano, os campeonatos que ele vai entrar ainda, que ele vai participar. E o Flamengo vive bem sem o Caio Jorge, pode buscar outro centroavante. Se eu falei aqui que o Cruzeiro teria que sondar o mercado caso quisesse vender, o mesmo vale para o Flamengo, caso não consiga comprar. O Flamengo precisa de um outro centroavante de alto nível, se quiser cumprir o plano do BAP de ter 2 jogadores que disputam a posição de muita qualidade e um jogador, um centroavante, mais com o estilo que o Felipe Luiz gosta do que tem o Pedro. A pergunta é por que não por que o Flamengo não vai buscar outro jogador? A pergunta que se faz, eu faria essa. Por que o Flamengo não encontra outro jogador? Quais são as características? Porque o Flamengo tem um departamento de scout. O Flamengo tem aí algumas diretrizes. O Felipe não deu só apenas o nome muito dinheiro. Do Caio. E tem muito dinheiro. Né? Eu acho que tem alguma outro tipo de situação também aí para mexer com o mercado, para elevar preço. Porque não é normal o Flamengo... O Flamengo está pensando em inflacionar um pouco o mercado intencionalmente, é isso? Não sei, talvez sim, talvez não, porque não é normal, né? Você oferecer 30 milhões e insistir depois de... Eu vou dar uma outra hipótese para você, Zé. Você acha que não pode ser uma coisa meio... A gente está falando de Real Madrid, Atlético de Madrid, Florentino Pérez, uma coisa meio madridista de mostrar, olha, aqui
quem manda somos nós somos o maior clube, nós tiramos os jogadores que quisermos, nós temos mais dinheiro, os jogadores querem jogar aqui. Não pode ser um pouco dessa coisa que tem a ver também com o marketing da força da equipe? Eu acho que tem um pouco de tudo aí, né? Tem o desafio de, vamos lá, vamos tirar um jogador de casa, né, do Brasil, que pode ser importante para a gente. Aí a gente está medindo forças, tem o Pedrinho aí, mas como Flamengo instituição, nós somos maiores do que você e podemos fazer isso, talvez. Tem o fato de inflacionar, porque quanto mais você inflaciona, qual é o clube que pode competir com o Flamengo? Hoje? Nenhum. O Cruzeiro está demonstrando que sim. Com um ou outro jogador. Sim, mas estou dizendo, o Pedrinho, eu não gosto de falar, pelo amor de Deus, eu não gosto, mas eu tenho que tocar no assunto porque o Pedrinho não está falando não, simplesmente porque, não vou, não quero. Porque ele tem uma estrutura, se eu não me engano, a rede de supermercados do Pedrinho é acho que é a terceira maior do Brasil. Então, fora fazendas, um monte de coisas aí, então ele tem dinheiro para negociar, talvez não como o Flamengo nesse sentido de arrecadação, porque ele tira do bolso dele, mas ele tem essa capacidade de falar, não, por um jogador a gente segura aqui porque eu consigo segurar. Tem uma série de outras coisas que eu acho, mas a minha pergunta é, por que o Flamengo não foi atrás de outro jogador? Insistindo no Caio Jorge, sendo que assim... você pode contratar outros jogadores com 30 milhões. Quanto o Palmeiras pagou no Vitor Roque? 25. Então, ele está oferecendo 30 milhões do Caio Jorge. Será que não tem ninguém do Flamengo com a capacidade de enxergar um outro jogador? Vamos lá, Zinho, é o famoso jogo de 6 pontos, né? Você ganha o jogador, tira do outro. Mas vamos lá, Zinho, quero te ouvir também sobre esse tema. Chegou ao limite o Flamengo, o Caio Jorge, essa pergunta levantada pelo Zé de... Por que a insistência no Caio Jorge apenas, já que com essa grana você compra e compra bem, tem gente por aí. Quero te ouvir, Zinho. Assim, eu não sei se chegou ao limite, porque me parece que entrou um pouco também de vaidade nesse assunto. Né? BAP e o Pedrinho. Você não quer me vender não? Então eu vou aumentar. Você quer aumentar? Eu acho que o Cruzeiro, nessa negativa agora, eu estou fazendo o cálculo, porque teve uma proposta que foi 22 milhões de euros e mais o Cebolinha. Quanto que vale o Cebolinha? Só 8 milhões? Eu acho que o Cebolinha vale mais. O Flamengo comprou por muito mais. Então, se o Flamengo vai agora com a proposta só com a parte financeira de 30 milhões, é menor do que a que tinha feito anteriormente. Então, acho que o Cruzeiro negar essa proposta de 30 milhões, você tinha feito uma melhor para mim, você estava me dando um jogador que vai me ajudar e vai ser titular. Se o Cebolinha chegasse no Cruzeiro, para mim chegava como titular. O Caio Jorge, eu não sei se chega como titular no Flamengo. O Pedro em forma, todo mundo bem, eu não sei se o Caio Jorge... Pode chegar, porque tem que botar para jogar, porque um investimento desse, como é que não vai colocar para jogar? Mas assim, Zinho, analisando jogador por jogador, eu prefiro o Pedro do que o Caio Jorge. Escala o time. Se o Felipe Luiz vai botar os dois para jogar junto, é uma coisa. Agora, só um, eu coloco o Pedro. Agora, o Cebolinha, no Cruzeiro, chega como titular, para jogar pelo lado esquerdo. O Wanderson machucou, voltou, vai ter que, novamente pegar aquele ritmo e tal. E o treinador gosta muito dele. Enfim, eu acho que assim, essa guerra, ela pode... Guerra que eu digo assim, no bom sentido, tá, gente? Ou seja, essa negociação, ela pode ainda continuar existindo. E acho que o Cruzeiro, vou dar uma opinião para o Cruzeiro, né? Se o Flamengo quer tanto o Caio Jorge, pede o Pedro na troca e mais uma grana. Me dá o Pedro e mais uma compensação. Vocês é que querem tanto o Caio Jorge, né? Tá uma investida tão grande pelo Caio Jorge. Tá bom, vocês me ofereceram o Cebolinha, não quero não. Me dá o Pedro e essa grana aí que vocês ofereceram. Aí o Cruzeiro vai aceitar. A gente está com a tela que mostra os números de 25, né? Realmente a média de gols muito boa do Caio Jorge, 0,57. O Pedro teve uma temporada acidentada, com lesões, e até aquela fase do ano que não jogava sempre
pela questão do Felipe Luiz cobrar intensidade e tal, a questão tática, tem o Bruno Henrique e o Plata, 0,25 e 0,09. Essa olhada de perfil sensual foi apenas porque esse monitor está mais perto, desculpa, foi de esportes, porque fica feio, mas ali eu não enxergava. E o número de assistências também, né? O número de assistências, 9, 7, esse dado aqui, 9, 7, 2 e 8. Zé, é interessante, né? Porque o Zinho passou por um ponto curioso, que é esse entendimento que seria quase como o São Paulo, aquela história do Alisson pelo Ranieri. Você quer o Alisson, beleza. Então manda o Ranieri, que é o famoso jeitinho educado de falar, não vai dar certo. A proposta do Zinho do Pedro é mais ou menos essa, né? Não manda o Pedro aí. Até porque o Tite gosta do Pedro, né? Sim, levou para a Copa.